Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do ciclo de palestras, né, do quinto Fórum de Bem-Estar Animal de Pirassununga. Então, hoje nós vamos ter a nossa presidente do Conbeia para conversar com a gente, com bastante informação importante do que o Conbeia realizou ao longo de 2023. E antes de começar a palestra eu gostaria de dar um aviso para que as pessoas que queiram fazer perguntas coloquem a hashtag pergunta em caixa alta para a gente identificar melhor as perguntas. E depois de meia hora de palestra, a gente vai colocar a lista de presença para as pessoas assinarem e pegarem o certificado depois. Eu vou ler aqui. Quem vai fazer a palestra hoje é a Isabelle, que é a presidente do Conbeia. Ela é formada em turismo e em direito, advogada, sócio fundadora da ASA 3, Associação Socioambiental Santo Animal, em 2017. Membro do CELA SEPTA, Comissão de Ética no Uso de Animais, e presidente do COMAPA, Comissão de Meio Ambiente e Proteção da OAB Pirassununga. E também é presidente do Conbeia, Conselho de Bem-Estar Animal de Pirassununga. Seja bem-vinda, Isabelle. Obrigada. Pode começar a sua palestra. Obrigada, boa noite a todos. Então, vamos dar início à nossa palestra, falando sobre o Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, né? Tem pessoas que ainda nem sabem que tem esse conselho aqui. Esse ano eu estou como presidente do Conbeia, porém eu estou como conselheira do Conbeia desde sua criação, que foi no ano de 2016. E o Conbeia foi criado por força de um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, com a participação da sociedade civil e organizações não governamentais. O intuito do TAC, né, para ter a criação do Conbeia, foi efetivar melhorias no canil municipal, entre outras ações voltadas aos animais do município, tendo em vista que a demanda é de longo prazo e muito grande, né, as demandas de bem-estar animal no município. Então, aqui temos a Lei 5.000, de 14 de outubro de 2016, que dispõe sobre a criação do Conbeia e dá outras providências. Então, o que é um conselho? O conselho é um órgão deliberativo e consultivo, com finalidade de estudar e propor diretrizes, formulação e implementação de política municipal e proteção e defesa dos animais, buscando assim condições necessárias à defesa, proteção e dignidade dos direitos dos animais. Promover também a execução dessas políticas públicas que deverão levar consciência harmoniosa entre a espécie humana e as demais espécies. Então, um conselho, ele é composto de forma paritária, por representantes do poder público e da sociedade civil organizada. Então, todas as votações que nós temos no conselho, as deliberações, elas são sempre paritárias. Nós temos membros do poder público e da sociedade civil. Então, aqui é da lei mesmo, as pessoas que compõem o conselho. Essas são os conselheiros, tá? Aqui também, os conselheiros. E essas pessoas, então, elas são indicadas, por exemplo, pela OAB, um representante de medicina veterinária da USP. Então, a OAB, cada 2 anos, né, que vence o prazo de tal conselheiro, indica um representante. E todos os demais órgãos é dessa forma que funciona. As secretarias da prefeitura também indicam representantes e fazemos nossas reuniões. As reuniões do Conbeia acontecem toda última quinta-feira do mês, no plenário do Paço Municipal. E as nossas reuniões, elas são abertas para toda a população. Apesar de termos os conselheiros que estão dispostos na lei, toda a população pode participar da nossa reunião. Qual a diferença, então, de ser um conselheiro e de ir assistir à reunião como um cidadão, né? A diferença é que o conselheiro, quando a gente tem alguma deliberação, que seria uma votação, somente os conselheiros que participam da votação, então só eles que podem votar. Porém, a população, qualquer cidadão pode participar da reunião, pode trazer informação para nós,
sugestões. Então, são sempre abertas as nossas reuniões. Aqui nós temos as fotos das reuniões desse ano. Então, esses são tanto conselheiros como pessoas da população que participam. E aí, dentro do Conbeia, nós temos comissões e temos as câmaras. Eu vou começar falando da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Canil Municipal, que tem a função de acompanhar os serviços realizados no canil municipal, em face aos animais lá existentes, independente do serviço ser de forma terceirizada ou efetivado pela própria prefeitura. Então, a comissão, né, de acompanhamento vai a cada 3 meses, elabora um relatório, qualquer providência também necessária, e aí com esse relatório, essa comissão apresenta na próxima reunião do Conbeia. Então, a comissão que faz a visita, ela não pode tomar nenhuma decisão sem passar pelo plenária, pela deliberação dos demais. Então, neste ano, nós tivemos, vou passar para as fotos, nós tivemos a primeira visita do canil neste ano, em abril, no dia 24 de abril, que a comissão esteve no canil, e a comissão também ela é renovada da mesma forma que é renovada a diretoria e os conselheiros. Então, foi a primeira visita dessa comissão atual, e nesse ano nós encontramos algumas situações que não condiziam com o bem-estar dos animais que estavam lá no canil. Então, a comissão foi lá, fotografou, fez um relatório, ressaltando que na nossa comissão nós temos 2 veterinárias também, então é uma comissão multi, né, com várias profissões, inclusive veterinárias, que podem elas atestar também, mais do que qualquer pessoa, sobre bem-estar animal. Então, fizemos esse relatório e apresentamos. Como tivemos algumas situações que não caracterizavam, não condiziam com bons tratos, né? Então, tomamos algumas decisões nessa reunião. Uma delas foi fazer uma reunião com o prefeito, que já foi marcada para o dia seguinte, já foi também em abril. Aí, nessa reunião, participou prefeito, secretário de Meio Ambiente, secretário de Agricultura, secretário de Finanças, muitos secretários, e lá a gente pôde expor o que a comissão entendeu que estava faltando e que precisava melhorar. Alguns itens que chovia dentro das baias, então no telhado tinha furos, os animais não tinham cobertores, ia chegar o inverno, não tinha cobertor, não tinha uma caminha, nada. A questão de alimentação, que a gente entendia, então, que era para alimentar mais de uma vez ao dia. Então, tudo que foi elencado no relatório foi passado na reunião do Conbeia e depois foi passado em reunião com o prefeito. Nessa reunião, o prefeito elencou alguns itens que ele já ia fazer emergenciais, que seria a cobertura de telhado, a limpeza também a gente concluiu que precisava ser um pouco mais eficaz, precisava de mais funcionários para limpeza, porque só 2 não davam conta do tanto de animais, né, que tem no canil, e eram só 2 funcionários para limpeza. Então, foi prometido isso também na questão dos equinos, já nessa reunião de abril, 28 de abril, também já foi prometido pela prefeitura que em 3 dias teria um local para recolher os equinos. E continuamos aguardando este local, tá? E aí, na questão das melhorias do canil, então, o Conbeia sempre, a comissão, né, do Conbeia, sempre acompanhando as reuniões e acompanhando o que efetivamente, então, a prefeitura estava fazendo. E aí tomamos a iniciativa de nós fazermos o que a gente via que estava demorando, que não estava acontecendo, né? Por exemplo, cobertores era urgente, que ia chegar aquele muito frio. Então, nós fizemos uma campanha de arrecadação de cobertores, que a gente agradece toda a população que ajudou, porque nós conseguimos muitos cobertores.
Então, nós fizemos 2 entregas. A primeira foto é a primeira entrega, a entrega oficial de cobertores. Nós convidamos vereadores, o prefeito, a primeira-dama, então dá para ver na foto as pessoas participando. E na foto abaixo foi o encerramento da campanha, a última entrega. Nesse meio tempo, realizamos várias entregas também, porém não foram convidados vereadores, prefeito, fizemos só o convite na primeira oficial e no encerramento da campanha. Ao longo também dos trabalhos da comissão, a prefeitura ganhou da 51 esses pallets que vocês podem ver na foto do meio, só que os pallets eram muito grandes e tinha o espaçamento, né, que poderia machucar a patinha dos animais, ficar com a pata presa. Então, o Conbeia, com muitos voluntários, com vereadores também que ajudaram, começou a preparar esses pallets para o uso dos cães. E aí, depois de algum tempo, né, os voluntários e vereadores fazendo, a gente conseguiu que a Secretaria de Obras terminasse esse trabalho. Então, esse foi outro também que fizemos pela comissão. Ali nós temos também, então, nessa baia aqui do meio, estava faltando, chovia dentro, muita chuva dentro, e não tinha telha, não tinha nada. Então, o Conbeia conseguiu lonas térmicas de uma empresa que a gente agradece, já agradecemos. Essa empresa foi lá no canil, mediu todos os locais que precisavam de cobertura, né, onde estava chovendo. A empresa foi lá, mediu, cortou na medida exata. Então, aqui dá para ver também na outra foto, né, que eles cortaram essas lonas e doaram para a gente. Então, foi doação para o Conbeia, lonas térmicas. E a solicitação, então, que a prefeitura colocasse essas lonas que nós ganhamos. Também não conseguimos êxito da prefeitura colocar. Então, a empresa, mais uma vez, super parceira, cedeu funcionários, um dia de trabalho dos funcionários, para eles irem ao canil colocar essas lonas. Então, essas pessoas de verde, perto da escada, são funcionários desta empresa, que é a Brasil Tudo Lonas, que além de doar as lonas, fez a colocação. Posteriormente, nós conseguimos doação de telhas, foram 3.500 telhas que o Conbeia conseguiu para o canil. Nesse meio tempo também, o que aconteceu? As fotos que a comissão de fiscalização do canil fez, né, na primeira visita, acabaram vazando na internet. Não sabemos quem, que a gente mostrou só em reunião, apesar que nossas reuniões são abertas. Então, na reunião, todo mundo pôde assistir. Porém, as fotos vazaram do nosso grupo. Depois, nós fizemos uma limpeza no grupo, deixamos só as pessoas que ativamente participam da reunião. Então, aí teve meio que um rebuliço, né? Pessoas descontentes. A IPTV veio fazer uma entrevista, então, com o Conbeia sobre esse assunto. Então, eu dei a entrevista para a IPTV. E aqui no meio a gente tem, sobre um jornal, né, no JC Regional, o direito de resposta, que o Conbeia precisou fazer, porque acabaram falando que o Conbeia plantou essas, vamos dizer, o cocô, né? Então, ainda fomos acusados de ter plantado cocôs no canil municipal. Porém, superamos tudo e estamos sempre ajudando o canil, pensando nos animais. Aqui são outras ações também do Conbeia. Nesse ano nós fizemos audiência pública dos equinos e sobre educação também na cidade. Nós fizemos reuniões na Câmara Municipal, fizemos várias palestras. O voluntário do ano, que nós indicamos a professora Renata Guevara. Participamos da festa junina da AMA. Aí temos também a audiência pública, né? Nós temos presença de vereadores, de polícia ambiental, da Academia da Força Aérea, da Guarda, do Bombeiro, Polícia Rodoviária.
Essas foram as várias ações do Conbeia nesse ano, além de outras que foram ações das câmaras, que nós temos mais 2 pessoas das câmaras que vão falar sobre elas. Aí a Silvia vai falar sobre a Câmara Técnica de Legislação. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Silvia, eu sou secretária do Conbeia, também participo desse conselho desde a criação dele, e é um enorme prazer participar desse conselho, porque a gente consegue agregar, assim, muitas pessoas e muito conhecimento num local só, com uma intenção única, que é sempre visando o bem-estar dos animais. Temos a colaboração da USP com os projetos, e sempre, desde o início, tivemos a USP participando, o ICMBio, então a gente tem as entidades, parcerias assim fantásticas, onde a gente aprende realmente muita coisa. A Câmara Técnica de Legislação, ela cuida da parte legal, no sentido de criar atos normativos, de análise de legislação, propostas de legislação, né? E o Conbeia, ele já atuou bastante com essa Câmara Técnica de Legislação, porque ela praticamente é base para qualquer ação que o Conbeia faça, precisa ter a participação dessa Câmara Técnica, né? Nesse ano de 2023, a gente está atuando, porque não é algo que está finalizado, em parceria com a Prefeitura Municipal de Pirassununga, em especial Secretaria de Meio Ambiente, para tentar resolver essa questão que temos no município de cavalos e equinos soltos na área urbana, em logradouros públicos e também em áreas privadas, né? E onde a secretaria apresentou uma proposta, uma ideia, e o Conbeia, através dessa Câmara Técnica de Legislação, conseguiu, então, trabalhar essa ideia até chegar num texto para ser apresentado à Câmara Municipal de Pirassununga. Então, na realidade, o município, ele possui uma lei que está ainda está em vigência, que é a Lei 3.053, que é uma lei da área da Secretaria de Saúde, porque ela trata especificamente das zoonoses, né? E traz todas as orientações e as disposições referentes aos animais no município, né? E em determinado momento dessa lei, que é, então, uma lei da Secretaria de Saúde, ela trata dos animais ungulados no município e as vedações. Então, por exemplo, não se pode criar cavalos, suínos ou muares, equinos, não se pode criar isso em zona urbana, não se pode ter mais de 10 animais dentro do mesmo imóvel, a não ser que sejam filhotes, e aí o prazo para esse tempo também é de 45 dias, no máximo. Então, ela tem toda a previsão do que é vedado e do que é autorizado na questão dos animais, e, inclusive, dos animais de grande porte. É uma legislação que tem também, traz tanto a vedação, como também a consequente punição, penalidade, caso ela não seja cumprida. E, como é uma legislação, é uma lei de 2001, então, a parte da penalidade, então, as multas, tudo mais,
elas ficaram defasadas com o tempo, então isso também foi modificado, na Secretaria de Meio Ambiente cuidou de atualizar esses valores, as multas para o descumprimento da lei, né? E até mesmo toda a dinâmica de que um cavalo solto na rua, como que é a apreensão, quanto tempo que esse cavalo vai ficar apreendido pela prefeitura até que ele possa ter um outro destino para não voltar para o dono, que foi, de alguma maneira, relapso e deixou ele na rua. Então, ela tem toda essa proposta. Foi feita essa proposta, então, inicialmente, quando o Combeia estava fazendo essa discussão com a Secretaria de Meio Ambiente, seria uma emenda a essa lei ordinária 3.053. E ela foi apresentada agora à Câmara de Pirassununga, a Câmara Municipal, como lei complementar. Então, ela traz o texto da Lei 3.053, da lei ordinária, e agora, por alguma razão, ela veio inteira como lei complementar, com algumas mudanças que foram essas relativas aos ungulados, né? E não, sem querer entrar nesse mérito, porque ela é lei complementar, fato é que o Combeia participou e concordou, e a plenária, em reunião ordinária mensal, aprovou também essa proposta das mudanças para essa lei no que diz respeito aos equinos e animais de grande porte soltos nas ruas e em situação de maus tratos, porque no momento que eles estão sem alimentação correta, sem água, no sol e em vias públicas, ou seja, então em risco, né? Então eles estão sim em situação de maus tratos que não pode ser mantida dessa forma. Então essa foi uma das ações da Câmara Técnica de Legislação. Outra ação que nós fizemos foi a compilação de todas as leis municipais que se referem aos animais. Já no passado, o Conselho debateu e depois deliberou sobre uma proposta de criar um estatuto, uma lei, né, que seria como um estatuto do bem-estar animal. Então, seria uma lei que poderia abranger todas as já existentes, para que a gente pudesse, então, uma pessoa que tem interesse em saber alguma coisa relativa ao animal, ela vai nessa legislação única, né, que tem a compilação de todas as leis existentes, né? Então, é algo que o Combeia esse ano também está trabalhando nisso, dando continuidade a uma ação já iniciada, né? Fizemos também a atualização de 2 resoluções que se resolvem o registro de entidades no Conselho Municipal de Bem-Estar Animal. Por que precisa ter o registro das entidades? Porque qualquer parceria com ente público necessita que a entidade esteja registrada junto ao seu conselho, ao conselho respectivo. A partir do momento que a cidade tem um conselho municipal de bem-estar animal, nós precisamos abrir esse registro também para essas entidades. Esse registro é para entidades formalizadas, com CNPJ, com diretoria, estatuto e tal. Porém, foi também bastante debatido e conversado, e ao fim também deliberado, que a área da proteção animal, ela tem um grande número de pessoas que amam os animais e protegem os animais, mas não formalizam seu grupo atuam em grupo também, mas não formalizam a sua
as suas atividades em forma de uma associação, ou uma fundação, ou alguma coisa, uma OSC, né? E nós entendemos que essas pessoas, esses grupos de protetores, também devem estar vinculados e muito próximos ao Combeia, de forma que a gente fez também uma resolução para o registro de protetores independentes e de grupos independentes de proteção, porque ainda que eles não estejam formalizados e não tenham um CNPJ, e claro que terão as restrições legais no caso de fazer uma parceria público-privada, coisa assim, mas as ações deles são de extrema importância, né? E a parceria com o Combeia, ela pode existir independente da entidade estar ou não formalizada, né? Então, o Combeia tem possibilidade, sim, de ter parcerias com grupos não formalizados e protetores independentes. Então, temos essa resolução também. Então, eu acho que esse ano a atuação da Câmara de Legislação, ela foi só essa, só não, porque é bastante, a questão da legislação é bastante trabalhosa, necessita de bastante pesquisa, tudo mais, e são questões, assim, de bastante debate, né? E a próxima meta, a partir do momento que ficar resolvida a questão dos equinos, ou como está na lei dos ungulados, é voltar ao assunto dos acumuladores, que o Combeia já atuou nisso, já tem uma resolução e a gente pretende voltar com esse assunto, porque é um assunto bastante importante para o Combeia acompanhar. Acho que é isso. Obrigada. Ana Cristina vai falar, né? Isso. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu vou comentar um pouquinho sobre as outras câmaras técnicas, bem rapidamente. Eu achei bem interessante o que a Silvia falou, que mostrou a complexidade e a profundidade do que trabalha uma câmara técnica, né? E o Combeia, ele é feito muito mais, muito além do que os conselheiros. Precisa de muita gente para conseguir fazer um conselho, acho que todos os conselhos, na verdade, né? Um conselho de bem-estar animal que seja atuante, né? Por isso que, ao falar das câmaras, a gente vai mostrar essa necessidade de voluntários para trabalhar e também já adiantando que a gente precisa da própria participação do poder público, porque a gente tem uma falta muito grande de representação do poder público no Combeia. E a gente vai perceber, quem participa, que como são poucos voluntários, a gente está quase que em todas as câmaras, né? Então, eu não estou em todas que eu vou falar aqui, mas algumas eu estou, e acaba que a gente fica sobrecarregado para fazer um bom trabalho. Então, já fica um convite, né? Quando falarmos aqui das câmaras, se você se interessa, né, e tem comprometimento e responsabilidade, converse conosco e participe das nossas câmaras técnicas. Eu vou falar rapidamente de educação, que é a Câmara, que é o coração, né, de qualquer ação. Então, a gente planeja programas, projetos de conscientização e educação formal, que seria dentro das escolas, né, e informal também, espaços coletivos, redes sociais, clubes, canil municipal, aonde a gente puder espalhar a educação, é importante que a gente tenha algum projeto, algum programa para atingir os vários locais. Em 2023, a gente trabalhou muito com postagens educativas na página, então teve postagens desenvolvidas por grupos de pesquisa da Universidade de São Paulo, postagens que a gente ia pesquisando, como mostrar para a população as leis, né, que são pertinentes à causa animal, como que a gente mostra de uma forma clara para as pessoas, que elas possam aprender, né, tomar consciência. A gente fez um vídeo de esclarecimento sobre a campanha de castração. Então, a gente teve 4 campanhas de castração esse ano na cidade, e a gente teve pessoas que tiveram dúvidas, e a gente resolveu montar esse vídeo, e foi muito bacana, porque as pessoas vinham até nós e falavam assim, me manda o link daquele vídeo, porque eu tenho um vizinho que está em dúvida, né, se a campanha é segura. Então, achei bem interessante.
a gente planejou esse ano uma oficina com crianças para a produção de brinquedos para gatos com material reciclável, né? A Rita, que propôs o projeto, ainda está em andamento, né? Se der tudo certo, ela aplica a primeira oficina esse ano, mas já foi planejado, está muito bacana. E a Câmara de Educação também mandou um e-mail para as entidades que possuem canis, gatis particulares, ONG Todo Bicho, né? A OCIP Ajuda ao Animal, até mesmo o Canil da AFA, para a gente tentar se aproximar dessas pessoas para entender melhor como são os processos de adoção, de educação, de conscientização deles, né? Porque todo mundo que doa animal trabalha de alguma forma essa questão de educação e conscientização. Pode passar, Isa. A Câmara Técnica de Eventos, né? Então, ela é responsável por organizar esses eventos, que podem ser eventos educativos também, não necessariamente para levantar recursos financeiros ou insumos, né? Então, a gente vai começar a perceber que as câmaras trabalham todas juntas, né? Tem muitas áreas em comuns, né? De intersecção entre elas. Então, a gente participou de um evento muito bacana, que foi uma festa junina na AMA, né, com barracas de caldos, vendemos bem, até inclusive caldo vegetariano teve, então foi bem legal e levantou recursos. O evento da AMA, é importante falar, que levantou recursos para a gente atuar numa colônia de gatos em Cachoeira de Emas, né, de um senhor que precisava de ajuda, e a gente enfrentou alguns problemas lá para castrar, a GCM até acompanhou algumas ações. Então, a importância dos eventos, né, para a gente fazer ações reais, assim, né, concretas, que impactam realmente o dia a dia da proteção animal. E a Câmara de Eventos também está trabalhando nesse fórum de bem-estar animal que nós estamos participando, né, que vai terminar ali no domingo do nosso Pet Day, das 8 às 4 da tarde, né, já reforçando. E a Câmara de Eventos também ajudou nessa arrecadação de cobertores, né, para o abrigo municipal, que é um evento desses de arrecadação. Pode passar. A Câmara de Mídias Sociais, ela tem essa intenção de traduzir, né, de pegar as informações das demais câmaras, como que eu posso passar isso para as pessoas de uma forma clara, às vezes divertida, né? Então, quando foi fazer o vídeo sobre a campanha de castração, mídias sociais também estava atuando conjuntamente. Então, a gente, esse ano, reativou as redes sociais do Conbeia, que estavam ali meio paradas, né? A gente começou a fazer publicações sobre leis relevantes sobre a causa animal. Começamos a publicar as atas, né, do Conbeia, então ali resumindo as atas para as pessoas terem acesso, e também temos a opção de mandar a ata por e-mail para as pessoas se elas quiserem a ata na íntegra, né, para a gente realmente deixar bem público as nossas ações. E a gente também começou a publicar, não só através das atas, mas atividades do conselho, né? As entregas de cobertores, as doações que a gente recebe, os parceiros. Então, tudo isso para trazer visibilidade e uma interação também com a comunidade. As pessoas perguntam, tiram dúvidas através das redes sociais e a gente tem que sempre estar ali para responder essas questões. Pode passar. A Câmara Técnica de Castração, talvez ela seja a que está andando um pouquinho mais devagar, né? Mas a ideia é traçar estratégias envolvendo as demais câmaras técnicas que aumentem o número de animais castrados na cidade, levando a um controle populacional ético sustentável das populações de cães e gatos. Então, assim, o que essa Câmara tem feito, né? Acompanhar as campanhas de castração. Então, o Conbe se reuniu com a Secretaria de Meio Ambiente para dizer, olha, a campanha poderia melhorar nisso, né? Estamos na primeira, segunda campanha, vai ter terceira, quarta. O que a gente pode melhorar para que as pessoas sejam mais atingidas, fiquem mais seguras, né, em relação à castração? O que nos próximos chamamentos, né, o que a gente tem que incluir? Que a gente teve um probleminha, por exemplo, com uma medicação cara que foi receitada numa campanha, né? Como que a gente pode trabalhar para que as pessoas que participam da campanha não tenham custos, porque geralmente já são pessoas de baixa renda, né? Então, não tem a campanha, mas a medicação é como se fosse o preço de uma castração, né? De tão cara. Então, isso tudo a Câmara Técnica acompanha, junto com essas campanhas, né? E também participou
da confecção, né, do vídeo de esclarecimento sobre as campanhas de castração. Mas ainda essa Câmara pode fazer muito mais, né, porque a gente sabe que é a base ali do controle populacional também, e a gente precisa de bastante voluntário para fazer ela funcionar. Pode passar. A Câmara Técnica de Diagnóstico é uma das câmaras que eu mais gosto, porque eu sou muito vidrada em dados, né? Tudo que eu puder pôr no Excel, eu já estou colocando. Então, eu participo dessa Câmara e a ideia é produzir dados sobre a causa animal em nosso município. Então, a gente desenvolve pesquisas, pesquisa, censo, entrevista, site oficiais de dados públicos. Então, a gente entra em contato com a prefeitura. Quantos animais foram castrados, né? A gente quer ter esse dado. Vacinação, campanha de vacinação, quantos animais estão sendo vacinados? Interagir com a USP, e com a Secretaria do Meio Ambiente para a gente tentar construir um banco de dados, um banco de adoção, por exemplo, um cadastro de adoção. Então, a gente tem muitos sonhos para essa Câmara, porque dados são a base da gente conseguir políticas públicas, conseguir financiamento, apoio, né, até de órgãos públicos, das universidades, de empresas, porque a gente tem dados para justificar as nossas necessidades, né? Então, este ano, a gente fez o formulário de registro dos protetores. Então, a Câmara Técnica operacionalizou o que a Câmara de Legislação montou. A Câmara de Legislação fez o registro para os protetores e as entidades, e a gente montou como fazer esse formulário ser mais acessível aos protetores. Então, criamos ali um formulário Google, né, para facilitar o cadastro dessas entidades, dos protetores. E acompanhamos os dados das castrações, né? Vamos pegar os dados da última agora, da 4ª campanha. E também participamos dessa aproximação das entidades que possuem canis e gatis particulares, porque através dos dados delas, de doações anuais, né, a gente consegue ter quantos animais são efetivamente doados, abandonados na cidade, né, adotados novamente. Então, a ideia é a gente ter uma integração e o Conbeia ser esse centro, né, de dados de vários órgãos pertinentes, não só também a causa animal, como também dados de saúde, né, casos de raiva, febre maculosa. Então, a gente tem de tudo que é pertinente aos animais. Pode passar. A Câmara Técnica de Captação de Recursos, ela tem esse objetivo, né, de captar não só recursos financeiros, como também doações. Então, a gente pode dizer que ela estava envolvida na atuação da campanha de cobertores, né, que é um recurso, estava envolvida na festa da AMA, que também levantou recursos para uma atividade de castração, por exemplo, né? Então, a gente, nesse ano, buscou patrocínios e doações para eventos, como o Pet Day, as ações do Canil Municipal, né, que precisaram de melhorias no Canil, receberam muitas doações de empresas. Então, isso é via Câmara de Captação de Recursos. E a arrecadação de cobertores, né, que eu falei, e a busca de doações para melhorias para o abrigo. Então, a gente ainda precisa de pessoas que tenham, né, esse networking com várias empresas e que nos ajude a captar mais recursos para a causa animal. Tem mais alguma, será? Tem. Tem. A de adoção, né? Então, a de adoção, ela busca estratégias para promover a adoção de animais, tanto do abrigo municipal, né, que tem muitos animais ali. Então, a ideia é ajudar a dar visibilidade para os animais que estão no canil, tornar o canil próximo da comunidade, né? Então, acho que o canil é o nosso foco, porque a gente tem que ter o sonho de esvaziar aquele local e tornar talvez um lugar só de atividades educativas, né? E não dos animais ficarem ali presos por muito tempo, ser um lugar extremamente temporário, né? E também proporcionar uma melhora na guarda responsáveis dos tutores de animais e diminuição do abandono, né? Então, a Câmara Técnica de Adoção tem um trabalho que está muito relacionado com o grupo de pesquisa do abandono zero também. Então, tem muitos trabalhos ali que são feitos conjuntamente. Então, em 2023, a Câmara de Adoção também participou dessa aproximação com as entidades de canis e gatis particulares, né? Porque é do interesse dela saber os animais que estão sendo adotados. A feira de adoção que vai ocorrer durante o Pet Day, no domingo, está relacionado com essa Câmara.
busca de melhores condições do abrigo municipal para receber futuros adotantes, né? Que é o que é a nossa ideia, é transformar o abrigo nesse lugar especial que vai muito além de ter animais abrigados ali. Eu acho que essa é a última câmera. Essa imagem, ela mostra como todas as câmaras estão interligadas, né? Então, a de legislação precisa da de educação, né? Porque não adianta a gente só punir, mas educar. A legislação precisa de mídias sociais para a gente tentar mostrar para as pessoas como as legislações... Deixa eu tirar um gato passando aqui para não atrapalhar. E então a gente precisa de pessoas engajadas, responsáveis, né, animadas para trabalhar nessas câmaras, que se conversem também. A gente está cada vez mais falando sobre saúde única, né, como a saúde humana, animal, meio ambiente se integram. Então, pessoas de várias áreas de conhecimento, medicina do coletivo também, hoje em dia a gente fala bastante, que é a medicina veterinária trabalhando com desastres naturais, com famílias humanas, multiespécies, em lugares de vulnerabilidade ambiental e social. Então, a gente está cada vez mais integrando essas ações, e é por isso que eu volto a reforçar a importância do poder público em participar do Conbeia. A gente tem pouca participação do poder público. Como que eu trabalho numa Câmara de Educação se eu não tenho nenhum representante da Secretaria da Educação para dar essa devolutiva na secretaria e dizer, olha, o que vocês estão propondo é possível, né? Então, a gente precisa de representantes da Secretaria da Saúde, né? Que a legislação do Conbeia prevê essa participação, mas a gente não tem, né? Eles não escolheram alguém para participar, e a gente precisa deles para trabalhar essas questões também, porque muitos recursos de castração vêm via SUS, né? Vêm pelas políticas de saúde pública. Então, a gente tem que cobrar o poder público que ele esteja presente no Conbeia e também cobrar a população de participar, porque a gente vê as pessoas falando, o Conbeia não faz isso, o Conbeia não reage, e elas não entendem que o Conbeia é muita gente que pode estar colaborando para ele realmente funcionar, né? Então, a gente precisa muito de trabalho voluntário. Eu acho que é só que eu precisava falar das câmaras. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Os contatos, né, do Conbeia. Uhum. E então, vamos ver se tem perguntas aqui. Eu acho que... deixa eu só ver aqui no YouTube. Aqui, ó, tem uma pergunta. O Conbeia é vinculado à administração municipal ou ele tem liberdade nas suas ações? Quem responde? Quer falar? Ele não é vinculado, né? Quer falar um pouco, Silvia? Pode falar. O Conbeia não é vinculado, ele tem liberdade nas ações, porém, toda ação que o Conbeia pretende fazer tem que ter a votação dos conselheiros. Então, tendo a aprovação dos conselheiros, que em tese, pela lei, é para ser paritário, poder público e sociedade civil. Então, tendo a aprovação perante os conselheiros, aí o Conbeia tem liberdade para agir. O problema que nós temos aqui com o nosso Conbeia é o que já foi dito, que a gente não tem a participação da prefeitura. Então, é uma coisa que a gente está há muito tempo, né, lutando para ter essa participação, pedindo, e não temos. Então, enquanto isso, a gente vai fazendo sem a presença deles, o que é uma pena, porque é muito importante, né? Quer falar um pouco sobre isso, Silvia? O Conbeia, como os conselhos, ele é um órgão autônomo, porém, ele é vinculado ao poder público através da paridade, através da existência de conselheiros do poder público em mesmo número de conselheiros da sociedade civil. Ele atua, nossos conselhos, porque aí existem conselhos que são consultivos, outros são deliberativos, né? O Conbeia, ele é consultivo de assessoramento,
mas ele também é deliberativo no âmbito da sua competência. Ou seja, o que significa ser deliberativo no âmbito da sua competência? Todos os objetivos, as competências que o Conbeia tem, ele pode deliberar a respeito disso. Então, vamos supor, eu tenho uma das competências do Conbeia é formular diretrizes para políticas públicas, ou para uma política pública dentro do bem-estar animal no município. Se o Conbeia formula isso e vota, é uma deliberação para que o poder público cumpra, né? Então, até tudo que nós temos feito ultimamente, desde a criação, tudo que o Conbeia tem feito, as resoluções, as proposituras, todos os atos normativos que o Conbeia já vem fazendo, eles têm força legal, eles têm força de lei perante o poder público e perante a sociedade, porque a lei de criação do Conbeia prevê isso, ela dispõe que o Conbeia, ele é deliberativo no âmbito de suas competências. Significa que todos aqueles incisos elencados no artigo 2º da Lei de Criação são a competência do Conbeia. Então, tudo que o Conbeia deliberar naqueles itens tem força de lei, sim. Certo. Acho que era isso. Tem mais uma pergunta aqui. Qualquer pessoa pode ser membro do Conbeia? Existe um auxílio do Conbeia para quem quer se formalizar como protetor? Para ser membro do Conbeia conselheiro, precisa ser indicado por algum dos órgãos que nós temos na lei de criação, ou da sociedade civil, que são, por exemplo, o OAB, as entidades de proteção, a USP, depois qualquer coisa eu coloco de novo lá na apresentação. Ou da sociedade civil, né? Ou da pública, ser indicado, então, por alguma secretaria. Tem também a lista de secretarias que participam do Conbeia, e aí, então, seria algum funcionário da prefeitura indicado por essa secretaria. Isso para ser conselheiro, né? Porém, para participar das reuniões, não precisa ser conselheiro, não precisa ser membro. Então, você indo nas nossas reuniões, você já está participando do Conbeia, porém sem ser conselheiro. Você só não tem direito a voto em alguma questão que precisa de uma deliberação. Mas acho importante falar, né, que mesmo sem direito a voto, o Conbeia escuta, né? Então as pessoas, sempre escuta. Eu no caso sou participante, não sou conselheira. O que a gente discute ali é levado em consideração para que os conselheiros tomem a sua decisão, né? Então, sempre, sim. Não pode pensar assim, não sou conselheira, não tenho direito a voto, não vou participar, né? Mas a nossa voz é muito importante para também guiar o que os conselheiros vão tomar de decisão, né? Sim, inclusive nas nossas câmaras técnicas, para participar não precisa ser conselheiro, então qualquer pessoa pode participar de qualquer câmara, é só se inscrever estando com a gente. E a gente fala, né, conselheiro, ele é indicado. A gente tem pessoas que não são conselheiros muito mais ativas do que quem é conselheiro. Uhum. Então, assim, isso é peso de lei, né, que precisa ter conselheiro, precisa ter essa votação, mas temos conselheiros que nunca apareceram. Então, é uma questão legal, mas quem quiser participar nas nossas câmaras, pode se inscrever, pode ir em todas as reuniões, pode falar. A gente tem um regimento interno, né? Nesse regimento interno, a gente tem também os amigos do Conbeia, que são exatamente essas pessoas que não são conselheiras, mas que participam, porque se a gente pensar bem, conselheiros são 8, e ao final 16, né? Porque a gente tem as indicações, é um número fixo que está na lei, né? Como que essas pessoas, vamos dizer, 16 pessoas,
vão poder atuar no bem-estar animal de um município com 70 mil habitantes, 72 mil habitantes. É impossível isso, né? Então, seria um conselho que só se reuniria para analisar alguma coisa que alguém falou, ou que não seria uma atuação legítima, né? Porque a gente não teria conosco a população, né? O cidadão que vem e fala, olha, está acontecendo isso, está aquilo, acho que eu tenho uma ideia, que eu queria fazer um projeto bacana para arrecadar recursos para alguma coisa no meu bairro, eu não sei. Se a gente não tem essas pessoas, se a gente não está receptivo para aumentar o número de pessoas atuantes num conselho, ele vai ficar, assim, uma gíria, talvez, para inglês ver. E não é a intenção de nenhum dos conselheiros, nenhum dos participantes. Então, como falou a Ana Cristina, as pessoas que não são conselheiras são tão ouvidas e tão participativas quanto as que são conselheiras. A diferença, de fato, é a questão legal de voz e voto ou só voz, né? Mas que também é aquela coisa, se você, como não conselheiro, amigo do Conbeia, traz uma demanda, você é ouvido, você consegue convencer sobre essa demanda, discute, debate o tema. A votação, ela praticamente é apenas a formalização de um caminho todo, que foi essa discussão, esse crescimento, essa evolução da ideia, até chegar num ponto que vai ser votado, né? Então, o direito a voto, propriamente dito, não é o mais importante, né? Porque até chegar no momento do voto, a gente criou em conjunto todo um projeto, uma ideia, né? Então, eu acho que é muito importante participar. Bacana. E a última pergunta: tem algum questionário que é feito para os adotantes ou acompanhamento do animal após a adoção? Acho que essa talvez eu consiga responder. O Conbeia, né, ele não tem um questionário feito para os adotantes. Isso quem faz é cada grupo de proteção. Por exemplo, o Projeto Patinhas tem uma forma de entrevistar. A gente tem um formulário Google para iniciar a conversa. E aí a gente pede foto da casa, né? Verifica se a pessoa tem animais castrados, vacinados. A gente tem a nossa metodologia ali de nosso protocolo de entrevista. O que o Conbeia tem é um instrumento de adoção que é como se fosse o nosso termo de adoção. Então, quando o Conbeia criou esse termo de adoção, a ideia é que todos os protetores deixassem, né, de usar o seu termo de adoção próprio, para a gente ter um termo ali legalizado, em que daria mais segurança jurídica da gente tirar um animal de dentro da casa, se tiver algum maus tratos, né, implica numa multa, em caso das pessoas não cuidarem da forma como foi estabelecida. Então, o Conbeia tem esse instrumento de adoção, que a gente já divulgou, vários protetores utilizam, e que é importante a gente unificar, né? E o acompanhamento após a adoção, ele também é de responsabilidade do protetor que doou. O que eu acho interessante também é que, assim, como a gente tem uma lei que diz que a pessoa tem que doar um animal ou já castrado ou com um combinado de castração, né, dependendo da idade, isso já permite no termo de adoção que o Conbeia deu uma segurança de que a pessoa ali estabeleceu que vai castrar o animal num certo tempo, né? Então, essa é uma forma de acompanhamento após a adoção que o Conbeia permitiu, mas o protetor, o doador, inclusive o munícipe, né? A ideia é que o munícipe, independente se ele é protetor, se ele é ONG, é que ele também tem essa responsabilidade, que se ele decidiu reproduzir o animal dele dentro de casa, ele vai ter que doar esse animal castrado ou com garantia de castração e usando o termo do Conbeia, porque ele também pode ser responsabilizado por ter doado esse animal de forma indevida, né? Então, esse acompanhamento e essa entrevista é feita pelo próprio protetor, né? Mas o Conbeia tem esse instrumento e a nossa ideia é criar um banco de dados, né? Em que a gente registre, em que o animal seja chipado, para que o Conbeia tenha um acompanhamento geral,
né? Ah, o animal foi abandonado, tem o chip, aciona o canil, vai verificar o chip, aquele animal de quem foi que doou, vamos fazer uma ação conjunta, e o Conbeia daria o respaldo, né, para esse protetor que doou, para tomar as atitudes necessárias, caso tenha uma adoção ruim, que não deu certo, né? Então, é mais ou menos isso, né? E a gente tem essa ideia de criar um banco de dados com todos os animais doados da cidade, né? Um sonho aí que a gente alimenta. Pode falar, Silvia. Só complementando, né? Esse sonho que a gente tem, na verdade, ele já começou a se realizar em 2019, quando essa lei, esse projeto de lei que a gente fez, foi aprovado, se tornou lei, e com isso, em tese, já é obrigatório, né, que todo animal doado, adotado ou doado, tenha a adoção feita através desse termo, que é o Protocolo Único de Adoção, né? Nessa mesma lei, tem também que esse mesmo animal que foi doado, ele tem que estar cadastrado num formulário, né, que também está anexo a essa lei, e claro que eu acredito que quando isso for feito, de fato, que não foi, a prefeitura nunca regulamentou essa lei, mas o fato que quando fizer, eu acredito que esse cadastro vai ser alguma coisa online, que não demande papel, né? Mas, em tese, assim, a ação básica, o fundamento para isso acontecer, o Conbeia fez, né? Porque a lei já existe, já foi aprovada, 2019, se não me engano, e ela tem todas essas previsões, tem o protocolo único de adoção, esse protocolo também é bem bacana, porque ele já vem praticamente, aquele questionário que cada grupo, que cada entidade faz na hora de doar, ele foi ali compilado, né? Quer dizer, quando a gente fala assim, o Conbeia fez não sozinho, né? Ele ouviu as vários protetores, ONGs, organizações da sociedade civil que trabalham com isso, onde cada um foi falando, não, mas é importante ver se tem grade, outro, é importante voltar daqui 10 dias, Isso, então, o Conbeia fez porque a população, os protetores estavam ali para ajudar, né? Porque ele sozinho, como eu falei, né? Essas 16 pessoas sozinhas não conseguem saber tudo o que se passa em cada adoção mal sucedida, porque infelizmente a gente sabe que tem. Então, esse protocolo único, eu posso dizer que ele é o mais completo, porque ele, na verdade, é como se fosse a reunião de todos os protocolos individuais aí das protetores e organizações, num só, bem completo, bem bacana. Ele está na lei 5.456, eu acho. Vou ver, peraí. Isso é uma ideia de postagem que a gente tem que fazer lá no Conbeia e deixar acessível, né, para as pessoas que querem ter o termo de adoção, esse registro. Mas é interessante, assim, não é que o Conbeia diretamente faça esse acompanhamento, né, mas vocês criaram toda a estrutura para que a gente consiga fazer esse acompanhamento embasado, né, e numa situação muito crítica, em que a gente precisa da ajuda do conselho para tomar uma atitude mais drástica, né? A gente tem todo esse suporte já, né? Bacana. Isso. Então... Inclusive, para criar esse protocolo, fizemos reuniões com diversos protetores, entidades, várias reuniões, né? Até chegar nesse final que todos, então, aprovaram, né? E deram opiniões e concordaram. Então, foi bem bacana também a criação desse termo, né? Bacana. Então, Muito legal. Não teve nenhuma pergunta a mais, né? Vamos encerrando por aqui a palestra de hoje. Amanhã gostaria de lembrar, né, que a gente vai ter uma palestra muito bacana com o Antônio Bourguignon, que ele trabalha com animais silvestres, principalmente serpentes. Então, ele vai falar bastante de resgate, de reintrodução, um tema muito importante para a gente que vive numa cidade que tem muita natureza, né? E a gente se encontra muito com animais
silvestres precisando de resgate, ou só passando por ali, né? E a gente pode deixar eles seguirem a vida deles. E aí no dia 7, que é o sábado, a gente tem a palestra da Rita, que vai falar sobre a ação do SEPTA, né, do ICMBio, que trabalha com peixes aqui em Pirassununga. E no domingo, nosso Pet Day, né, o dia inteiro de atividades, vai ser muito bacana, a gente vai se encontrar por lá. Então fica o convite e espero encontrar com todos e muito mais pessoas amanhã, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Boa boa noite a todos. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, pessoal.